Olá, povo de Deus, domingo 28 de maio de 2023, Pentecostes. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, de 1 a 11a, 1 Coríntios 12, 3b a 7, 12, 13, João 20, 19, 23. Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Originariamente era uma festa agrícola, na qual se agradecia a Deus a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, tornou-se a festa histórica que celebrava a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus. Ao situar neste dia o dom do Espírito, Lucas sugere que o Espírito é a lei da nova aliança e que por ele se constitui a nova comunidade do povo de Deus. A comunidade messiânica que viverá da lei inscrita pelo Espírito no coração de cada discípulo. Lucas transforma esse evento num acontecimento fundamental da história da marcha do testemunho. É de fato um ato fundador da igreja de Jerusalém, mas fica claro que a igreja é secundária. A realidade principal é a missão do testemunho. A igreja é o ponto de onde nasce o testemunho. Tanto na marcha do testemunho como na igreja, o Espírito Santo é a fonte do dinamismo. Todo o agir procede do Espírito. A atitude fundamental dos apóstolos foi de espera do Espírito. Uma vez que o Espírito intervém, já nada pode pará-los. O Espírito é uma energia incontrolável. O Espírito que se trata aqui é naturalmente uma realidade sensível. Os cristãos experimentam-no na sua vida. Nos tempos de Lucas, a igreja ainda não está nem racionalizada, nem formalizada, nem burocratizada. Ainda prevalecem movimentos de inspiração e de entusiasmo, embora já apareçam as primeiras estruturas. A comunidade de Jerusalém está colocada como fundamento e ponto de partida do cristianismo disseminado no meio das nações. Ela torna-se mãe de todas as comunidades, o modelo de todas e o início da marcha do Evangelho pelo mundo. O Espírito Santo fundou a Igreja de Jerusalém como fundamento e ponto de partida da evangelização de todos os povos. Longe de terem o sentimento de ruptura com a comunidade de Jerusalém, os cristãos, na ótica de Lucas, experimentam o sentimento de perfeita continuidade. O Espírito é o protagonista da missão. Lucas não deixa claro se eles falavam línguas diferentes ou se cada qual falava sua própria língua, mas que era entendida por todos. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? O importante é ressaltar que onde haja o Espírito não existe barreira nem fronteira para a unidade dos cristãos que se comunicam com a linguagem do amor. A comunidade de Jesus é assim capacitada pelo Espírito para criar a nova humanidade, a anti-Babel, a possibilidade de ouvir na própria língua as maravilhas de Deus. Outra coisa não é do que a comunicação do Evangelho que irá gerar uma comunidade universal. Sem deixarem a sua cultura e as suas diferenças, todos os povos escutarão a proposta de Jesus e terão possibilidade de integrar a comunidade da salvação, onde se fala a mesma língua e onde todos poderão experimentar esse amor e essa comunhão que tornam povos tão diferentes irmãos. O essencial passa a ser a experiência do amor que, no respeito pela liberdade e pelas diferenças, deve unir todas as nações da terra. 1 Coríntios 12, 3b a 7, 12, 13. Na pequena leitura da primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que a legitimidade dos carismas leva todos os que os possuem a buscar o bem comum e não se servir dos próprios dons para exibição, para ostentação.
O apóstolo está chamando a atenção dos membros da comunidade, pois havia muita disputa e pouca unidade entre eles. Daí se entende quando o apóstolo afirma que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Portanto, nem todos os que falavam Jesus é o Senhor tinham legitimidade na sua profissão de fé, no exercício do seu carisma. O batismo superava todas as divisões, se os membros da comunidade buscassem verdadeiramente o bem de todos. João 20, 19 e 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Diferente de Lucas, que situa a vinda do Espírito 50 dias depois da Páscoa, por razões teológicas que já explicamos acima, João situa no anoitecer do dia da Páscoa a recepção do Espírito pelos discípulos. João põe em relevo a situação da comunidade, o anoitecer, as portas fechadas, o medo, são o quadro que reproduz a situação de uma comunidade desamparada no meio de um ambiente hostil e, portanto, desorientada e insegura. É uma comunidade que perdeu as suas referências, a sua identidade e que não sabe agora a que se agarrar. Entretanto, Jesus aparece no meio deles. João indica desta forma que os discípulos, fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, descobriram o seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada fundamental à volta do qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. Jesus começa por saudá-los, desejando-lhes a paz, shalom em hebraico. A paz é um dom messiânico, mas nesse contexto significa, sobretudo, a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança, que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. A partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão derrotar os discípulos, porque Jesus ressuscitado está no meio deles. Em seguida, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. São os sinais que evocam a entrega de Jesus, o amor total expresso na cruz. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao homem de argila. Com o sopro de Deus em Gênesis, o homem tornou-se um ser vivente, e com este sopro Jesus transmite aos discípulos vida nova e faz nascer um ser totalmente novo. E na tradição da igreja, o Espírito Santo é ligado a 7 dons. São eles: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Também se costuma falar dos frutos do Espírito. São eles: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, longanimidade, benevolência, humildade, fidelidade, modéstia, continência e castidade.
E no Espírito podemos entender e viver as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Também é o Espírito que nos ajuda a cultivar as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Quem age segundo o Espírito é diferente de quem age sem ele. E nós somos chamados a fazer diferença em todos os ambientes que frequentamos e nos quais vivemos. A novidade cristã não está no passado, mas sim no futuro. Com o Espírito, a igreja e o mundo inteiro gritam com todo o seu ser: vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.